Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Neste horário, passamos a apresentar A Caminho da Luz, programa redigido e apresentado pela AMGV, Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. De nada vale o brilho da inteligência se o coração permanece às escuras. Ouvintes dessa emissora, a nossa saudação fraterna e acolhedora a todos vocês. A partir de agora estaremos falando do Evangelho de Jesus à luz dos ensinamentos espíritas neste programa. A Caminho da Luz é um programa espírita redigido e apresentado pela Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Eu sou Geraldo Leite e estão comigo Marta Guilhar, Cornélio Chambela, Ítalo Pifano e Luciane Cabral. É costume na doutrina espírita iniciarmos e encerrarmos nossas atividades sempre com uma prece. Façamos a nossa prece inicial. Senhor Jesus, vós dissestes: amai os vossos inimigos, perdoai aqueles que vos ofendem, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Queremos seguir o vosso exemplo de devotamento e abnegação. Sois o maior missionário do amor, amastes até dar o vosso sangue e vossa própria vida. Somos pessoas em evolução e achamos muito sacrifício amar aqueles que nos perseguem. Sabemos que a lei maior de todas é a lei do amor universal ditada por vós. Se tivermos compreensão do estado daquele que nos atormenta, poderemos pagar o mal com o bem sem ostentação, pois o perdão que humilha o próximo torna-se sem nenhum valor. Mestre, que consigamos aprender o verdadeiro perdão para que todos possamos estar redimidos e renovados pelo vosso divino amor. Que assim seja. Toda preocupação é válida, desde que ela não nos anule. Ouçam agora os seguintes assuntos: sala de aula, civilização, explorando o Evangelho, facciosismo, agenda espírita, calendário das atividades da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares para o mês de julho em sua sede. Variedades espíritas, meninas que doam seus cabelos. É bom saber, perispírito ou corpo espiritual. Mensagem do dia, orientação da mentora Matilde aos pais. Juventude. Fragmentos doutrinários. Entrevista com Yasmin Madeira, Seara dos Médiuns, equipe mediúnica. Fiquem conosco. A Caminho da Luz, o seu programa espírita no rádio. Sala de aula, estudando a doutrina espírita. Queridos ouvintes do programa A Caminho da Luz, no programa de hoje damos continuidade ao estudo do capítulo 8º da terceira parte de O Livro dos Espíritos, sobre a lei do progresso, uma continuação do tema civilização. Por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Porque os homens ainda não estão aptos nem dispostos a alcançá-lo. Não será também porque, criando novas necessidades, suscita paixões novas? E ainda porque não progrediram simultaneamente todas as faculdades do espírito,
Tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta não podeis esperar frutos perfeitos. Na obra Filosofia Espírita, o espírito Miramês faz o seguinte comentário: o aperfeiçoamento das criaturas é lento, que se reajusta como condicionamento espiritual em experiências de passo a passo. Já falamos muitas vezes que Deus colocou, por amor, no centro da vida de cada espírito, dons eternos, todos iguais, e esses dons se despertam nos espíritos lentamente, pela força do tempo. À medida que o homem cresce, eles vão se irradiando, de forma que o ambiente da alma faz lembrar o ambiente de Deus, seu Criador. A civilização não pode, de uma vez ou em pouco tempo, iluminar o espírito. Esse processo estaria fora da lei que assegura a gradatividade para tudo, e o espírito faz parte do todo, que deve obedecer às mesmas leis estabelecidas pelo Criador. A civilização que começa a despertar em uma nação não pode dotar imediatamente essa nação das duas qualidades espirituais, moral e sabedoria. O trabalho é fruto de milênios e a marcha da civilização obedece a uma certa ordem para desabrochar seus valores reais. É para tanto que existe a lei de reencarnação, onde os espíritos voltam à Terra com novas roupas, quantas vezes foram necessárias, e cada vez avançam um pouco no seu aprimoramento espiritual. A história nos informa que são necessários os flagelos, os dilúvios, as catástrofes coletivas e individuais, para um acerto de consciência da civilização a cada criatura. Até para receber o bem em certa escala é preciso preparação, para que esse bem não se converta imediatamente em mal. Vamos ler Marcos no capítulo 15, versículo 15. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhe Barrabás. Após mandar açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Quando o mestre dos mestres já tinha terminado a sua mensagem aos homens, estes mesmos homens deveriam aproveitar a misericórdia recebida, agradecendo com glória a presença do céu na terra. Mas a falta de preparo da humanidade fez Pilatos soltar o que os seres humanos pediam, adquirindo um karma mais pesado para entrarem duros testemunhos no futuro e aprenderem com mais eficiência as mensagens do Senhor sobre a vida. É desta maneira que a civilização não pode de uma só vez aperfeiçoar os seres humanos sem os devidos preparos espirituais, que somente o tempo pode fazer amadurecer. Jesus era consciente disso e chegou a profetizar o que os homens fariam dele. Assim previam também certos profetas séculos antes do Mestre. As faculdades do espírito desabrocham lentamente dentro da lei de progresso. Se pudesse ser de outra forma, Deus não deixaria assim acontecer. Isto ocorre em todos os mundos habitados por espíritos encarnados e mesmo desencarnados. Eles todos obedecem à lei do progresso, que garante a elevação de toda a casa de Deus. De uma civilização incompleta não se pode esperar perfeição. No entanto, a civilização atual é um começo, de maneira a levar a alma a chegar algum dia a reunir todos os seus valores e tornar-se um sol em favor dela mesma. Tudo o que fazemos de bem é para a nossa própria paz. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-la eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram e quando viverdes como irmãos.
praticando a caridade cristã. Até então, sereis apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização. Allan Kardec comenta: a civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais, desconhecidos do homem no estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural necessário que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, males que desaparecerão todos com o progresso moral. De duas nações que tenham chegado aos ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento. Por isso que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo, onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas assim para o último como para o primeiro, onde com menos parcialidade se exerça a justiça, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam melhormente respeitadas, onde exista menor número de desgraçados, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de lhe não faltar o necessário. Explorando o Evangelho, a palavra de Emmanuel. Facciosismo. Toda escola religiosa apresenta valores inconfundíveis ao homem de boa vontade. Não obstante os abusos do sacerdócio, a exploração inferior do elemento humano e as fantasias do culto exterior, o coração sincero beneficiar-se-á amplamente na fonte da fé, iluminando-se para encontrar a consciência divina em si mesmo. Mas em todo o instituto religioso propriamente humano, há que evitar um perigo, o sentimento faccioso que adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. Católicos, protestantes, espíritas, todos eles se movimentam, ameaçados pelo monstro da separação, como se o pensamento religioso traduzisse fermento da discórdia. Infelizmente, é muito grande o número de orientadores encarnados que se deixam dominar por suas garras perturbadoras. Espessos obstáculos impedem a visão da maioria. Querem todos que Deus lhe pertença, mas não cogitam de pertencer a Deus. Que todo aprendiz do Cristo esteja preparado a resistir ao mal. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina por sagrada herança de todas as criaturas, reconhecendo que na casa do Pai, a única diferença entre os homens é a que se mede pelo esforço nobre de cada um. Agenda Espírita. Os fatos e acontecimentos que são notícia. A Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares divulga a agenda de julho da sua reunião pública, que acontece aos sábados às 20 horas, com palestra doutrinária e passes, para atendimento à comunidade da região da Vila Mariana, onde está localizada a sua sede. Programação de julho. Dia 18, Associação Espírita Vicente Pifano. Dia 25, Grupo Espírita Recanto de Paz. Venha participar conosco. Rua São Domingos, 148, Vila Mariana. Você está ouvindo o programa A Caminho da Luz. Entre em contato conosco. Te
Tire suas dúvidas, dê sua opinião sobre a nossa programação. Envie a sua pergunta, elogios, críticas ou sugestões em nosso e-mail acaminhodaluzgv@gmail.com. Ouça também todos os nossos programas no Facebook, facebook.com/Caminho da Luz GV. A Caminho da Luz, a doutrina santa no seu rádio. Variedades espíritas, atualidades, novidades e curiosidades. Meninas que doam seus cabelos. Aproxima-se a data do aniversário. 10 anos. Kaeli sonha em fazer algo marcante, inesquecível. Dona de traços harmoniosos, traz ainda as marcas da infância que se revelam no seu sorriso meigo e no seu doce olhar. Uma bela garota com um longo cabelo que lhe cai até o meio das costas. Meninas nessa idade gostam de festas com muitas atrações. Com que sonha Kaeli? Para surpresa de toda a família, ela anuncia: no dia do meu aniversário, eu quero cortar o cabelo e levá-lo para a casa de apoio aos portadores de câncer. Lá tem muita gente precisando de cabelos para fazer perucas. O meu é tão grande, com ele vou poder fazer a felicidade de alguém. Sensibilidade, desprendimento, solidariedade, amor. Fico emocionado ao ler a notícia em um semanário de Cachoeiro de Itapemirim, cidade da Kaeli. A sua imagem com um sorriso de satisfação, segurando os longos fios alourados, insistiu em me acompanhar durante todo o dia. Pensava e repensava no assunto. Decidido a conhecer um pouco mais do caso, deparei-me com um universo muito maior e ainda mais comovente. Descobri que naquela instituição há uma campanha permanente para a captação de cabelos destinados à confecção de perucas que são emprestadas a pacientes que ficaram temporariamente calvas em função da quimioterapia. E que mais da metade das doadoras são crianças, como a menina que me encantou. No Facebook, vejo vídeos e fotos de inúmeras delas, como a pequena Júlia, tão novinha, 6 anos, e já disposta a colaborar com a causa. A Caroline, destacando-se das amigas de longas madeixas com o seu novo visual. A Giovana, indo fazer sua doação em memória da mãe, vítima de câncer, e tantas mais. Minha busca me levou mais longe. Pude ver uma reportagem exibida em um telejornal capixaba, contando a história de Ana Luísa, de apenas 8 anos. Motivada por um filme que retratava a luta de um menino contra um câncer, ela resolveu cortar o cabelo e doá-lo a alguém que estivesse passando pelo mesmo drama daquele personagem. A mãe, embora surpresa, concordou com a ideia. O pai, entretanto, foi contra. Não queria ver a sua princesinha sem a linda cabeleira. Somente à custa de muita argumentação conseguiu convencê-lo. Assim, acompanhada pela mãe, foi pessoalmente à casa de apoio e lá, abraçando uma paciente completamente calva, ofereceu-lhe, um tanto encabulada, os seus cabelos. Humilde, Luísa disse que seu gesto era simples, mas que poderia dar alegria a quem estava triste. Quanta generosidade há nessas meninas, dispostas a abrir mão de um símbolo de beleza tão valorizado entre as mulheres, em benefício de alguém que sequer conhecem. Quem tem filha sabe o quanto elas se envaidecem dos seus cabelos e como resistem a apará-los. Meninas adoram cabelos compridos e não gostam de se sentir diferentes das demais. Por isso, considero ainda mais nobre essas iniciativas de cortá-los para doação.
Longe de se lamentarem, nas fotografias, elas deixam transparecer o quanto ficaram felizes com esse ato de amor. Temos informações de que a Terra, em processo de renovação e avanço, vem recebendo espíritos mais evoluídos, voltados para esse fim. Estariam essas crianças entre tais espíritos? Não temos elementos para garantir que sim. No entanto, podemos afirmar que estamos diante de almas boas, portadoras de um forte desejo de ajudar ao próximo e que não devem ser impedidas nos seus intentos. Ao contrário, merecem todo o nosso apoio e incentivo. Confesso que me senti diminuída diante da grandeza de coração dessas crianças que já trazem esculpidas na alma a máxima do Mestre Jesus. Tudo o que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizestes. Mateus, capítulo 25, versículo 40. Louvar os seus gestos de amor é pouco. Seria interessante que, mirando-nos em seus exemplos, também praticássemos a caridade sem nenhum interesse que não fosse o de fazer feliz o nosso irmão, aprendendo a doar um pouco de nós mesmos em favor do próximo. Você está ouvindo A Caminho da Luz. Religião, ciência e filosofia. É bom saber a palavra e a experiência de quem sabe o que diz. Perispírito ou corpo espiritual? O corpo espiritual, ou perispírito, é conhecido pelos filósofos de todos os tempos e é, na realidade, um reflexo sutil do corpo físico, ou seja, a sua matriz, o seu molde, composto de uma matéria mais rarefeita, invisível aos olhos humanos, mas perfeitamente visível aos olhos dos sensitivos ou médiuns, que podem constatar sua existência através da visão espiritual, envergando as características humanas. No Antigo Egito, para os sacerdotes do templo de véu de Ísis, esse corpo espiritual era conhecido e chamado de Ka. Na Antiga Grécia, os iniciados dos campos de Delfos e Eleusis deram-lhe o nome de Eidolon. E o sábio da antiguidade Paracelso o chamou de corpo sidéreo. Os espiritualistas da yoga e de outras doutrinas espiritualistas dão o nome de corpo astral. E o apóstolo Paulo, um dos maiores seguidores de Jesus de todos os tempos, o rotulou de corpo espiritual. Allan Kardec, em sua codificação espírita, deu-lhe um nome bem peculiar, condizente com sua participação no contexto físico-espiritual do homem, denominando-o perispírito, comparando-o ao perisperma das frutas. Na realidade, esse perispírito ou corpo espiritual, que preside o dinamismo celular do espírito imortal, obrigatoriamente se reveste dos recursos subtraídos da terra e nela se demora, até se aperfeiçoar diante dos homens e principalmente diante de Deus. O apóstolo Paulo diz em uma de suas cartas que se semeia corpo físico e colhe-se corpo espiritual, porque havendo um corpo carnal, certamente existe um corpo espiritual, que em síntese é o corpo da ressurreição. Ou seja, vamos ressurgir depois da morte do outro lado da vida com um corpo de fótons de luz, que é o perispírito com a forma humana. Esse corpo sutil e rarefeito, depois da morte do corpo físico, passa a ser o instrumento por excelência do espírito imortal nas novas dimensões do espaço no mundo espiritual. Durante a vida física, esse perispírito ou corpo espiritual fica agregado molecularmente às células do corpo físico, mas quando surge o fenômeno da morte,
ocorre sua degradação, dissociando-se da vestidura carnal e associar-se à estrutura íntima do espírito, dando ao viajor da eternidade condições para continuar a jornada evolutiva em outras dimensões do espaço infinito, onde o desencarnado encontra novas aventuras no campo da carne e do espírito, sempre trabalhando pela sua evolução espiritual, em reencarnações sucessivas diante da vida plena e estuante. O perispírito possui 7 centros de forças, que são o centro coronário, o centro cerebral, o centro laríngeo, o centro cardíaco, o centro esplênico, o centro gástrico e o centro genésico. Através desses centros de forças, o perispírito funciona como modelador e organizador biológico do corpo físico, ligado às bilhões e bilhões de células da tessitura carnal, atuando com energias sutis e dinâmicas totalmente desconhecidas do homem terreno. O centro coronário é o mais importante porque está intimamente ligado à mente imortal e aos ideais superiores que parte do alto para os seres humanos. O centro cerebral comanda todo o cosmo físico e distribui para os outros centros de forças os recursos necessários à vida física e espiritual. O centro laríngeo é o responsável pelo aparelho fonador, pela palavra articulada e pelas expressões da mente imortal. O centro cardíaco responde pelas emoções e sentimentos que se exsudam para fora do homem. O centro gástrico exerce a função de assimilar e desassimilar os nutrientes necessários à manutenção do corpo físico. O centro esplênico distribui e mantém a circulação do sangue, ou seja, todo o sistema hemático. E o centro genésico é o encarregado da modelagem das formas, estimulando o sistema de criação entre as almas, obedecendo aos princípios elaborados pela consciência imortal, a diretriz espiritual do homem. A matéria de que é formado o perispírito, ou corpo espiritual, ainda é desconhecida do homem terreno e não sofre a ação devastadora do fenômeno morte. E por isso acompanha o espírito depois do desencarne, mantendo sua estrutura eletromagnética intacta depois do óbito. E do outro lado da vida é também o perispírito ou corpo espiritual que vai moldar um novo corpo físico para a entidade espiritual que irá reencarnar. E esse novo corpo físico terá todas as marcas sombrias ou felizes que o espírito acumulou durante sua vida física na Terra. Por ocasião da gestação da mulher, é também o perispírito ou corpo espiritual que aglutina a matéria necessária à formação do novo nascituro no campo das reencarnações obrigatórias e sucessivas que o espírito imortal terá que vivenciar. As modalidades mediúnicas e as expressões anímicas também são da responsabilidade do perispírito ou corpo espiritual, através da intermediação entre o espírito e o corpo físico. E a ligação é tão forte que poderíamos dizer que o corpo físico é uma extensão do perispírito, assim como o perispírito é uma extensão do próprio espírito imortal, esse viajor incansável da eternidade, esse nômade do espaço, esse andarilho do infinito de Deus. A mensagem do dia: paz, reflexão e orientação. Orientação da mentora Matilde aos pais. Juventude. Não me recebas nos braços por boneca mimosa e impassível. Adornos externos nunca trazem felicidades ao coração. Compreende minhas necessidades para que eu te possa entender no mesmo momento justo.
As conveniências humanas são respeitáveis, mas as conveniências espirituais são divinas. Auxilia-me a conquistar o equilíbrio nas primeiras, a fim de atender aos imperativos celestiais do Espírito Eterno. Não me relegues à agarradice e à inutilidade, a pretexto de guardar-me em maternal proteção. Não me percas de vista, para que o amor e a gratidão a Deus perdurem para sempre em minha memória frágil. Socorre-me em tempo, para que eu seja útil no momento oportuno. Você está ouvindo o programa A Caminho da Luz. Entre em contato conosco, tire suas dúvidas, dê sua opinião sobre a nossa programação. Envie a sua pergunta, elogios, críticas ou sugestões em nosso e-mail acaminhodaluzgv@gmail.com. Ouça também todos os nossos programas no Facebook, facebook.com/acaminhodaluzgv. A Caminho da Luz. Fragmentos doutrinários, assuntos variados e resumidos na visão espírita. Sérgio, um problema de obsessão pode levar alguém a adoecer fisicamente ou mentalmente? Infelizmente pode, Yasmin. Se esse processo de identificação fluídica, que é o que acontece na obsessão nos estágios mais adiantados, se intensificar sobremaneira e em longo tempo, pode levar realmente a esses processos mais físicos mesmo, até mesmo de moléstias, sejam mentais, sejam mesmo físicas. Por quê? Nessa identificação fluídica, o que vai acontecer? O perispírito da pessoa alvejada pelo espírito malfeitor estará saturado desses fluidos malfazejos que são resultados dessa presença desequilibrada próxima a ela. E essa identificação foi se intensificando e foi permanecendo durante longo tempo. O que acontece? O nosso perispírito, desde o momento da concepção, tem uma relação intramolecular com o nosso corpo físico. Se o nosso perispírito ficar saturado de fluidos malfazejos, malsãos, devido a essa intensidade, a esse prolongamento, pode haver uma somatização. A ciência psicossomática já está começando a desenhar esses processos. Ainda não chegaram à profundidade do alcance da doutrina espírita, mas já está plenamente comprovado, por exemplo, que os estados psicoemocionais interferem na atuação do sistema imunológico. Por exemplo, só para exemplificar. Isso acontece justamente por essa interferência desse elemento semimaterial que é o nosso perispírito. Tem uma ligação intramolecular com o corpo físico. Se eu saturo de fluidos malsãos, com essa intensidade, com esse prolongamento dessa má influência, vai afetar o funcionamento também do nosso corpo físico. Então, a influência obsessora, pertinaz, de longo tempo, sem cuidado, sem uma ação que tente impor um obstáculo a essa atuação, pode levar realmente a problemas físicos, a doenças, a moléstias. Agora, Sérgio, é possível identificar quando é um problema tão somente físico, orgânico, e quando é um problema que há uma associação obsessiva? Perfeitamente. É preciso, por isso, que nós sempre recomendamos que as pessoas nunca, jamais, dispensem a atuação de um profissional da área clínica. Tem que ter cuidado também, qualquer coisa que sintamos. Tem espíritas assim que são um pouco paranoicos com obsessão, né? Qualquer coisa, olha aqui, minhas pernas estão arrepiando, é obsessão. Não é bem assim. Então, a gente tem que ter certa cautela. Muitas coisas têm um fundo meramente orgânico e aí é a atuação do clínico que vai resolver. Agora, realmente, quando há uma situação mais psicológica, mais emocional, intensa, perturbadora, que causa alteração do humor, irritabilidade, impaciência, a gente já tem realmente uma suspeita boa de processo obsessivo. Agora, Sérgio, objetos materiais tipo amuletos, cruzes, isso afasta esses espíritos obsessores? Não, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. A única coisa que realmente interfere no processo de atração ou de repulsão desses maus fluidos e da presença desses espíritos em desequilíbrio é o nosso pensamento, é o nosso sentimento. Se o nosso pensamento e o nosso sentimento está alinhado com a proposta da regra áurea de Jesus, claro que intensamente nós não vamos ter esse alinhamento, mas é a nossa busca.
aquilo que quereis que vos façam, fazei vós também aos outros. Essa regra áurea é a base do comportamento e da conduta do bem proceder, e isso, se levado num nível razoável na nossa vida, não digo porque perfeição nós não temos, mas num bom êxito, digamos assim, nós teremos várias possibilidades de afastar essas influências obsessoras. Agora, Sérgio, uma pessoa que tenha sido da família, que tenha desencarnado, ela pode exercer uma influência negativa? Porque Kardec fala que espíritos que não são propriamente maus podem se tornar espíritos obsessores. Tem alguma característica, por exemplo, os orgulhosos. É possível acontecer isso? Perfeitamente possível. Às vezes ele não tem a má intenção, sobretudo se era um familiar com o qual tínhamos um bom relacionamento, mas eventualmente desencarna em condição perturbada, né? Ou então, por efeito até das suas próprias imperfeições, exerce uma ação, digamos, possessiva. Não há necessariamente uma má intenção, ele não quer prejudicar-nos nessa ação, mas a sua simples presença desequilibrada já a afeta realmente negativamente. Então isso pode acontecer sim. Sérgio, muitos familiares nossos amores, pessoas com quem nós convivemos, podem estar com influência obsessiva, mas não quererem frequentar uma casa espírita, não acreditarem no valor da prece. É possível nós auxiliarmos essas pessoas? Sempre é possível. Primeiramente com a nossa conduta, com a nossa maneira de agir, buscando sensibilizar, buscando trazê-los para o nosso lado, vamos dizer assim, né? E, em segundo nível, podemos também atuar à distância, através da prece e, particularmente, a ação do centro espírita, levando o nome da pessoa para as reuniões próprias que fazem justamente essas evocações particulares, são as chamadas reuniões de desobsessão, como se vulgarizou chamar. Kardec chamava reuniões de evocações particulares, onde o objetivo é educar moralmente esses espíritos que sejam a causa dessa instabilidade aí na situação. Seara dos Médiuns, amor, caridade e trabalho. Ouvintes do programa Caminho da Luz, a página de hoje é Equipe Mediúnica, do livro Seara dos Médiuns, psicografia de Chico Xavier. No conjunto orquestral, cada instrumento deve ajustar-se à melodia, não obstante a maneira particularista com que se externe. Também na equipe de serviço espiritual, cada mente precisa afinar-se com a tarefa, embora vibre em diversa expressão. Não podes pensar com a cabeça dos outros. Todavia, no círculo medianímico, qual acontece em qualquer obra de grupo, é indispensável te harmonizes com as ações a fazer. Observa assim a onda em que te situas. Se dizes de ti para contigo, confio no médium, rebustece o continente de forças para a realização do melhor. Contudo, se adicionas, mas duvido da sinceridade, da assistência que o cerca, fazes imediatamente o contrário. Se refletes, quero ouvir o companheiro que me ensina, estendes auxílio valioso ao amigo que se utiliza da palavra na pregação. Entretanto, se acrescentas, mas o orador fala em excesso, entras logo a enfraquecê-lo. Se afirmas intimamente, a reunião é para mim um grande conforto, cria seguro apolo a produção de valores edificantes. No entanto, se aditas, mas o trabalho é demorado e enfadonho, passas de repente a suprimir-lhe os efeitos benéficos. Quem aprova e critica ajuda e desajuda. Nenhuma construção, porém, se levanta a golpes de marchas e contramarchas. Ao revés disso, reclama determinação e disciplina, perseverança e objetivo. A reunião mediúnica é também assim. Se queres cooperar dentro dela, a fim de que produza frutos de ordem e elevação, consolo e ensinamento, repara acima de tudo a onda em que te colocas. É assim, meus amigos,
Reunião mediúnica é coisa séria, é para quem realmente tem consciência daquilo que está fazendo e seriedade no trabalho. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Generosidade é dar mais do que você pode. Orgulho é pegar menos do que você precisa. Prezados ouvintes que nos acompanharam até aqui, o programa A Caminho da Luz chega ao seu final por hoje. Agradecemos a todos vocês. Esperamos que os assuntos apresentados possam ter sido úteis e que venham a ajudar de alguma maneira. Todos os assuntos aqui apresentados são de responsabilidade da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Não fiquem em dúvida, procurem uma de nossas casas espíritas para esclarecimentos. Este programa estará de volta na próxima semana, neste mesmo dia e horário. Obrigado a todos e até lá. Façamos a nossa prece final. Senhor Jesus, vós dissestes: amai os vossos inimigos, perdoai aqueles que vos ofendem, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Queremos seguir o vosso exemplo de devotamento e abnegação. Sois o maior missionário do amor, amastes até dar o vosso sangue e vossa própria vida. Somos pessoas em evolução e achamos muito sacrifício amar aqueles que nos perseguem. Sabemos que a lei maior de todas é a lei do amor universal ditada por vós. Se tivermos compreensão do estado daquele que nos atormenta, poderemos pagar o mal com o bem, sem ostentação, pois o perdão que humilha o próximo torna-se sem nenhum valor. Mestre, que consigamos aprender o verdadeiro perdão, para que todos possamos estar redimidos e renovados pelo vosso divino amor. Que assim seja. Você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando os outros, encontrará os recursos de que precisa. Você acompanhou conosco A Caminho da Luz. Este programa estará de volta no próximo domingo, neste mesmo horário. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência.